Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos receber aqui no Caminhos de Luz a Ana Mel, do Mel de Lavanda. Ela é facilitadora de constelações. Eu vou só esperar um pouquinho as pessoas irem entrando. Bom dia, bom dia. Eu já vou chamar a Ana Mel. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo me ouve bem? Tudo certo aí? Com vídeo, com áudio, com tudo? Sim, Para mim, meu vídeo parece meio escurinho aqui. tá tudo bem. Então, bom Então tá. dia, bem-vindos à live com a Ana Mel. Ela é facilitadora de constelações do Espaço Mel de Lavanda. Gratidão por todos que estão aqui, gratidão por todos que vão assistir mais tarde. Para vocês mostrarem para o Instagram que esse conteúdo é importante, é relevante, envia, clica no aviãozinho ali, envia para as pessoas que você quer divulgar, manda os coraçõezinhos, faça suas perguntas. Bem, eu sou a Andrea, terapeuta integrativa, trabalho com Reiki, numerologia. Estou fazendo essa semana uma semana de lives para a gente falar de gratidão e de todas as terapias envolvidas com isso. Tivemos a Marli falando sobre a importância de liberar as caixinhas, de deixar tudo aberto para o novo. E hoje a Ana vai falar para nós sobre a gratidão e as constelações. Então, Ana, palavra a você, fique à vontade. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar. Na verdade, eu quero primeiro me colocar aqui e já dizer que eu estou numa posição de vulnerabilidade hoje, porque eu não estou acostumada a fazer live, então me deixa um pouco. É... Mas como eu gosto muito da Brené Brown, quando ela diz que assumir uma vulnerabilidade te coloca em face da tua própria verdade e da tua coragem para enfrentar. Então vamos lá, né? Sim, Vamos enfrentar o tuque-tuque-tuque aqui de ai, será que eu vou conseguir concatenar uma ideia na outra e vai, expor minha opinião de uma forma. vai sim. Mas vamos lá. Quando você me convidou para falar da gratidão dentro das constelações, juntar os assuntos, eu achei relevante começar falando o que eu considero, como eu enxergo essa palavra, né? A gratidão. Então, assim, muitas lives eu já vi, algumas lives tuas e tal, com convidados, onde as pessoas perguntam lá, poxa, mas como que eu vou ser grata com algo tão terrível que aconteceu comigo? E aqui a gente pode estar falando de tragédias pessoais muito delicadas, né? Então é necessário um olhar bem atencioso, amoroso, acolhedor, porque realmente as tragédias pessoais acontecem. E como que a pessoa vai ser grata aqui? Eu acho que essa dificuldade começa porque as pessoas veem na gratidão, tanto que se você procurar lá no dicionário gratidão, ela te coloca em contato assim, como uma coisa decorrente de algo muito bom que aconteceu para você. Então, quando você se sente grato, quando aconteceu algo bom. E eu acho que se a gente mudar essa chavinha para colocar a gratidão relacionada a tudo aquilo que você recebe de graça, fica mais fácil. Então, assim, a primeira grande graça, o que a gente recebe de graça, gratuitamente, como graça, por graça, né? Então, a gente pode entender a primeira coisa, grande coisa que a gente recebe
por pura graça e de graça, é a vida, né? Então, eu recebi a vida. Ela é pesada para mim? Ela veio com muito peso? Ela veio com dificuldades? Ela veio com algo horrível? Pode ser que sim, né? Pode ser que realmente a gente esteja falando sobre pessoas que tenham dramas pessoais profundos. Então, vamos ser grato a isso, né? Sempre que a gente muda o foco da questão da gratidão, a gente pode vir a encontrar um propósito muito profundo. Eu vou dar um exemplo bem simplório, né? Mas acho que vale para a gente fazer uma ligação assim. Então, eu estou cozinhando algo, né? Eu fiz um alimento lá, estou preparando um alimento, meu alimento queimou. Eu vou ser grata e sair saltitando, ficar super feliz porque o alimento queimou? Não é isso. Mas é mudar o foco. Puxa, eu sou grata porque eu tenho alimento. Então, o que eu posso fazer? E aquilo que podia parecer um conformismo, eu aceito tudo que vem de graça, tipo conformada, eu posso transformar, usar isso como um poder transformador. Então, eu pego esse alimento, eu tiro as partes que estão queimadas, eu troco de panela, eu incremento o molho, e de repente, o preparado pode ficar muito melhor do que eu tinha imaginado antes de queimar, né? Então, eu acho que se a gente conseguir ter esse olhar para a gratidão nesse sentido de, eu recebi de graça, o que eu faço com isso? Qual é o propósito, né? E aí, só que essa postura, eu vejo que muitas vezes isso realmente acontece dentro de uma constelação, né? Então, você abre uma constelação e se depara com algo. Claro que as pessoas não procuram uma terapia assim, porque está tudo lindo, né? Então, elas procuram porque algo está difícil de lidar. Está muito difícil de lidar com tal situação. Então, vamos olhar para ela. E às vezes é muito, muito difícil aquilo que a gente olha, né? Então, as pessoas têm esse sofrimento. A gente eu não costumo usar a palavra gratidão dentro da constelação, porque na verdade a gente usa assim o que a gente chama de sim à vida, mas não deixa de ser uma profunda gratidão. E essa gratidão, quando ela é sentida de forma genuína mesmo, genuína, sem exigências com o que você recebe, eu recebo a graça, genuinamente, né? Daí, como eu falei, você tem um poder, que daí você recebeu aquilo e você entra em harmonia com aquilo, mesmo que aquilo pareça negativo, porque veja, o nosso conceito de bom e mal é um tanto estreito, né? Sim. Porque a gente veio para um mundo de causa e efeito, onde as coisas acontecem, as coisas não necessariamente nos agradam, tem coisas que nos agradam mais, nos agradam menos, mas aquilo é bom ou mal? Como que eu sei? Então, se a gente tem uma postura de profunda humildade espiritual e crença de que o que a gente recebe do Criador é o que a gente precisa no sentido evolutivo, porque aí depende de todos os teus conceitos de vida, né? As crenças também. A gente vem, eu acredito que a gente venha para uma existência a fim de uma marcha evolutiva, tá? Então que eu vou sair daqui uma pessoa melhor. Como que é esse melhor, né? Mais forte, mais resistente, mais amorosa, mais compreensiva, né? Então, quando a gente olha para tudo que a gente recebeu de graça dos nossos pais, primeiro a vida, né? E quando a gente fala em receber dos pais, isso aqui já vou entrando nos conceitos da constelação, a gente mais imediatamente aqui recebeu dos pais. Mas se você levar teu pensamento, vem dos ancestrais, né? Dos avós, dos bisavós, tataravós, nananana. E como isso se perde na noite dos tempos, você chega ao Criador. Então, quando você recebe a vida, você recebeu uma dádiva mesmo. Quanto que eu consigo ser grato a isso? Quanto que eu consigo olhar para isso e falar, ok, recebi isso, vou fazer algo de bom. Vou fazer algo de grandioso com aquilo que eu recebi dos meus ancestrais. Então, nem sempre isso é fácil. Então, eu acho que as pessoas não precisam olhar para a gratidão como algo assim, tá bom, tá tudo coloridinho, tá tudo piscando, se eu me sentir grata, vai tudo sair, né? Vai sair coraçãozinho, estrelinha, e vou sair pulando. Não, às vezes você pode estar triste, mas sentindo gratidão. Aconteceu algo terrível, eu tô triste, mas eu sou grata, porque eu vou usar isso para algo de bom, né?
o teu caminho, provavelmente, como terapeuta, começou com algo de não bom que aconteceu para você. Algo que trouxe sofrimento, algo que trouxe incompreensão, algo que trouxe, né, inquietude, angústia, desespero. Então você busca. Eu também entrei no caminho das constelações assim, né? Através de uma questão pessoal profunda. Então eu fui buscar uma cura. Encontrei uma possibilidade de cura, mas totalmente disposta a renunciar às minhas exigências com a vida. Totalmente disposta a renunciar à minha ideia de perfeição sobre os outros. Né? Então eu renuncio a querer que meu pai e minha mãe sejam perfeitos, porque eles são humanos. Eu renuncio à ideia de achar que a vida tem que ser cor-de-rosa, pode plim-plim-plim o tempo todo, porque não vai ser. Né? E isso pode ser encarado como uma crença limitante, né? Eu dizer, como que você está dizendo para mim que não vai ser sempre bom? Gente, fica até uma coisa fantasiosa, porque as pessoas, quando estão sofrendo, elas se sentem culpadas por estarem sofrendo, né? Porque alguém me disse que tudo vai ser colorido. Não, não necessariamente. Mas tudo aquilo que acontece pode sim ser usado para uma transformação positiva, que mais para frente você vai conseguir. Depois que você passar pelo teu momento de dificuldade, pelo teu momento de desafio, de luto, de tristeza, aí você consegue dar um passo, dar um upgrade naquilo, né? Depois de elaborar os teus conteúdos, usando isso que eu já mencionei aqui com uma profunda humildade espiritual e uma gratidão genuína, nesse sentido, de que eu recebo a graça, eu recebo o que veio de graça e vejo o que eu vou conseguir fazer com isso e reagir da melhor forma possível, né? Então é isso. Eu acho que basicamente, se a gente mudar essa forma de encarar a gratidão, a gente consegue colocar ela em tudo, no que é bom e no que é ruim, né? E dentro da constelação, como é que isso se aplica? É justamente assim, quando a pessoa está ali na presença de uma memória, de uma lembrança, de algo que a constelação trouxe à luz, né? E que é, digamos, pesado, né? Você vai olhar para aquilo e dizer: eu respeito esse destino, eu respeito o destino do meu ancestral, né? Eu recebo Respeitar isso, e honrar. respeitar e honrar. Quando você se coloca nessa postura de dizer sim e de respeito, você consegue se liberar para fazer diferente. Porque quando a gente está brigando com aquilo que aconteceu, tipo, não quero isso, não quero isso, não quero isso, né? Não quero que tenha sido assim. Primeiro que não vai adiantar, porque não vai mudar, que foi assim, né? E outra, que tudo que a gente resiste, persiste, né? Então, a partir do momento que você acolhe aquilo, isso serve para os sentimentos ruins também. Quando você está sentindo algo, um peso, uma tristeza, um rancor até, raiva, né? Quando a gente começa a se policiar espiritualmente, quando a gente começa a querer estar numa vibração mais elevada, fica muito evidente, né? Aquele momento da raiva, quando dá aquela raiva, você fala, ai, eu tô com raiva, mas eu não quero sentir, mas eu não quero. E daí começa aquilo, né? Porque eu sei que não é bom sentir raiva, vai me colocar em baixas vibrações, vai isso, vai aquilo, você começa a lutar contra aquilo. E quanto mais você luta contra aquilo, mais você se entristece, se enfraquece e baixa, né? Então, eu acredito que esses momentos de se deparar com algo que é pesado, que é desafiador, você me ensina tantos exercícios, é aquilo de você parar, respirar, acolher aquilo. Entender que aquilo pode ser uma companhia por algum tempo. Deixar de se identificar com aquilo, né? Ontem mesmo, numa constelação, eu pude falar isso para uma cliente minha. Porque ela disse, eu não lembro qual era a característica, digamos, eu sou ansiosa. Eu não lembro exatamente, mas acho que foi algo assim, eu sou ansiosa. Aí, se a gente consegue se separar disso, eu não sou ansiosa. Eu sinto uma ansiedade de vez em quando. Eu me deparo com alguma situação que me traz uma ansiedade.
Então eu me separo do sintoma. Eu não sou o sintoma. Eu sou um ser espiritual vivenciando algo na matéria que me traz sensações assim, assado, né? Então, em certos momentos eu fico ansiosa. Pronto, você já se separou do sintoma. Você já pode olhar para ele, acolher, né? Então, eu acolho minha ansiedade. Ela faz parte. Ela tem uma razão de estar ali. Para mim é algum um instinto de preservação, algo aconteceu para que aquela ansiedade chegasse até mim. Então eu acolho, recebo, respiro, olho para ela, procuro ver o que será que isso está querendo me dizer, do que isso está me protegendo, em que, né? Para que aquilo tá... E aí eu posso usar essa emoção, digamos assim, para dar um salto a mais, né? Para sair do lugar onde eu tô. Acho que tudo que vem pra gente vem para nos permitir dar um passo à frente, né? Que às vezes dá a sensação que é para trás, às vezes dá a sensação que está fazendo curva, né? Sim. Um monte de coisa, mas o que importa é continuar caminhando, né? Caminhando em busca de, mas eu não sei atrás do que eu tô. Gente, vai. Recebe a graça da vida e vai, porque ali, logo ali na frente vai aparecer alguma coisa que vai te mostrar que o caminho está certo, que o propósito existe, né? Eu acredito nisso. Não sei se eu estou conseguindo Sim, fazer tá tudo. sentido entre a gratidão e a constelação, Sim, é né? o honrar, é o valorizar o ter de graça. E eu tenho falado muitas vezes em lives, nos vídeos, em postagens, que a gratidão e a felicidade tóxicas, que é aquilo que você quer ser feliz e quer ser grato porque está todo mundo sendo, né? Isso não é assim que funciona. E outra coisa, Não é genuína. não. E a outra coisa que eu falo muito, que você já comentou aí, é abraçar o sentimento que não está legal, mas não convida ele, não fica apegado a esse sentimento ruim. Não convida ele a se sentar do seu lado e ficar ali, né? Aprende com ele. E não tem problema nenhum a gente sentir raiva, tristeza, ansiedade. O que importa é a gente saber lidar e transpor isso quando isso faz mal para a gente, né? Sim, sim, porque inclusive dentro das constelações, posso? Pode, Se não te interrompi? sim, É, inclusive dentro das constelações, um dos princípios para a gente trazer essa leveza para o dia a dia, né, dentro das constelações, é o equilíbrio das relações. Então, veja bem, como que eu vou equilibrar uma relação, por exemplo, que não está muito legal, né? Alguém vem e me faz um desaforo. Como é que eu vou conseguir equilibrar essa relação se essa gratidão, se essa sensação de ai, tem que estar tudo bem, eu finjo que está tudo bem ali, ou eu me engano, ou eu dou um nó na situação. Não, isso aqui não tá legal. Se eu mantiver essa minha não, alguma não reação, ou né, não permitir que fin- uma, fingindo que está uma tudo bem. reação venha de mim, eu posso me colocar numa situação como de vítima, né? Então, estão me fazendo algo terrível, eu tô aqui encolhido, né? Só que quando eu tô aqui encolhido, a outra pessoa passa a estar me devendo. Então, vai chegar uma hora que eu vou cobrar dela. Então, não é mais fácil eu já reagir? Eu já falar, então, de repente veio a raiva. Não, você não passa aqui. Chega, usei a raiva para me impor de alguma forma, para colocar aqui, ó, daqui para frente, não é mais permitido que essa ofensa. Isso me ofende, né? Você falar para alguém, isso me ofende. Chega, né? Então, fazer isso, usar esse sentimento de reação no momento que ele acontece. Porque se eu fico segurando isso, se eu fico segurando isso, falando, não, eu vou ser grata à ofensa, não é assim, né? Não é isso que significa gratidão. Não. Então, assim, eu vou dizer, não, parei. Aí depois eu posso até pensar, será que eu fui muito agressivo quando eu dei esse basta? Pode ser, mas eu me impus. E assim eu preservo o meu descendente, né? Então, se eu tenho minha filha lá, quando ela se deparar com uma situação daquela, ela não precisa fazer uma reação extra, que é por ela e pela mãe que não fez. Porque a mãe se segurou na reação, porque ela julgou a reação como ruim. Então, todas as emoções que vêm na hora,
a gente pode perceber se elas estão numa medida adequada, né? Porque às vezes também não adianta só porque alguém lá pisou no teu pé, você vai fazer um estardalhaço. Aí também é bom olhar, porque de repente essa emoção está sendo elástica e está te levando a algo lá que foi um ancestral teu que não reagiu, né? Ou você mesmo, em outras situações na vida. Não reage na hora certa, aquilo fica acumulando, daqui a pouco você tem um saco de raiva guardado, e quando acontece uma coisinha desse tamanho, parece que foi uma hecatombe, Como a gente né? diz, é a Então, gota no copo d'água, né? é, então não precisa deixar o copo encher. Vai administrando o teu equilíbrio das tuas relações no dia a dia mesmo, né? Então, alguém te fez algo muito legal, ai, que bom, não vou ficar devendo para a pessoa também, porque se alguém faz alguma coisa muito legal, você quer fazer, você quer retribuir. Se você não retribui também, você começa a ficar com aquela sensação de estar devendo da pessoa. Daqui a pouco você não gosta da pessoa que está fazendo uma coisa boa, porque você está se sentindo devendo para ela, entendeu? E daí você se perdeu na relação. Então, alguém fez alguma coisa legal para você, faz uma coisa, talvez mais legal até, né? E vai crescendo na relação. Ou, puxa, alguém fez uma coisa que não é muito legal, vou fazer também. Então, meu marido esqueceu, sei lá, vou falar alguma coisa bem boba aqui, esqueceu de trazer a carne para o jantar. Então, naquela noite eu vou, esqueceu a carne, então tá bom, então não tem jantar hoje. Eu consegui me vingar daquela falta do outro naquela hora e acabou. Não tem mais. Não tem mais daqui uma semana, quando ele esquecer a carne de novo, dizer, você sempre esquece, né? Então, essa busca é tão difícil dar exemplo, né? Parece uma coisa meio. Mas eu acho que você tem que cuidar do teu dia a dia, cuidar das suas relações, do equilíbrio dela, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, para você conseguir impor seus limites. E para que esses limites depois não venham a ser cobrados em algo que não faz mais sentido. Ou por um descendente, né? Que às vezes a gente também está passando por isso. Às vezes a gente também pode estar descontando em alguém algo que não foi feito lá. Isso é bom olhar também. Às vezes aparecem muitas coisas assim em constelação, né? A constelação Muitas mostra, né? histórias assim. Então, se a gente for desenvolvendo essa inteligência de equilíbrio nas relações agora, a gente poupa nossos descendentes. E a gente vai poupando as próximas gerações. E a primeira grande questão é isso, é deixar as emoções virem, né? Deixar as emoções virem na medida em que elas são úteis. Porque é para isso, na verdade, esse é o caminho, né? Se a raiva está sendo útil naquele momento para mim, para eu conseguir interromper uma coisa que não é boa, que é ruim, que está trazendo danos para mim ou para outros, aquele é o momento de usá-lo, depois deixar passar. E aí dá para ser grato. Aí dá para ser grato com aquilo de ruim. Daí, olha aí, aconteceu aquilo, mas eu consegui me impor e hoje eu enxergo isso de outra forma. E eu consegui transformar o limão na caipirinha, na torta de limão, ou na limonada, ou no que a pessoa prefira. Exatamente, Eu acho que é basicamente isso. exatamente. É isso aí. Você quer falar um pouquinho sobre como você chegou nas constelações? Ah, pode ser. Então, eu acho que eu já dei uma pinceladinha aqui. Eu tive uma dificuldade pessoal muito limitante, né? Porque chegou a me trazer pânico, enfim, estava bem desequilibrada. E aí eu procurei como cliente, né? Procurei a constelação como cliente. E eu vou confessar como é que foi uma coisa que eu falei, que sentido é esse? O que essa mulher tá me falando? Isso não tem nada a ver. Não é possível, eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Não quero que seja assim. Porque eu estava apegada, né? Eu estava apegada a uma necessidade de estar de mal com aquela pessoa. Eu estava apegada, porque naquele momento aquilo era importante para mim. Se eu não tivesse de mal com aquela pessoa, eu não conseguia me afastar dela. E se eu não me afastasse dela, eu continuava sofrendo E se não tivesse danos, né? surgido essa situação, você não seria consteladora hoje. Eu não teria o mel de lavanda, eu não seria eu ia ser outra coisa, sei lá, entendeu? E aí que tá a gratidão. E isso é muito, muito legal.
E só que depois, a gente às vezes só vai se dar conta disso muito tempo depois, né? Mas isso é um gatilho muito legal, porque daí cada vez que eu penso nessa pessoa, nessa situação que me trouxe muito desafio, eu imediatamente coloco, mas me trouxe o que eu tenho de essencial hoje, né? E aí não significa que a pessoa fica colorida, cor-de-rosa e que você vai dar beijinho. Não. Só significa que ela tem um lugar de importância no coração que você segue em frente e se libera. Se libera da necessidade de sentir raiva, se libera da necessidade de excluir e tudo isso, né? Enfim, aí como aquela constelação não fez sentido, achei que não fez sentido, e segui em frente um pouco assim, relutando com aquilo, esqueci. E depois de um tempo aí procurei outras várias terapias, né? Várias coisas. E em uma das terapias, eu vou contar até com detalhes, que eu acho que é até interessante. Um dos terapeutas falou assim pra mim, você vai trabalhar mais ou menos com terapia. Nem sonhava com isso. E vai ter alguma coisa a ver com água. Não sei, ele teve esse insight de me dizer isso, né? Aí eu pensei assim, não, esse cara é maluco, ele tá me dizendo que eu vou ser o quê? Cartomante de cumbuca? Que eu vou olhar, né? Não vai ter carta. Eu adivinha de cumbuca, eu vou olhar pra uma água e vou dizer alguma coisa pra alguém. E aquilo não fez o menor sentido, né? E eu deixei o tempo passar e esqueci isso. E um dia eu encontrei um colega que fazia um trabalho super legal e também é constelador, e eu fui até a casa dele, e depois que acabou a constelação, eu sempre trabalhando como representante, né, nas constelações. O que é muito legal, porque a gente se elabora muito. Quem participa como representante está ali a serviço, mas não só a serviço do sistema do outro, está a serviço do seu também, com certeza. Porque os dramas são parecidos, entendeu? O ser humano, olhando de perto, todo mundo é bem parecido. E quase igual. E, então eu falei assim para ele, eu comentando depois da constelação, eu falei assim, nossa, que engraçado. A emoção que a gente sente do outro quando a gente representa parece uma água que passa por nós. Parece um fluxo de água. Quando eu falei fluxo de água, eu falei, tá aí, é essa água que ele falou, é com isso que eu vou trabalhar. E na hora caiu a ficha, assim. Não sei se pra vocês está fazendo sentido ouvir isso, mas na hora caiu uma ficha, sabe quando parece aqueles videogames? Falei, não, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Daí eu falei pra ele, quem foi sua professora, quem foi seu professor? E aí ele me disse quem tinha sido a mestra, que é a Maria José. Maria José, muita gratidão pela nova perspectiva de vida que me abriu, né? E por tudo que eu aprendi. E aí eu fui, conheci a professora dele, que foi minha mestra também, e outras, e falei, não, é aqui mesmo que eu vou, né? Aquela coisa de empatia. E fiz minha formação, foi um trabalho muito intenso, é transformador, é uma coisa assim que você tem que se despedir mesmo e renunciar a tudo que você acreditava antes, quase tudo, porque você precisa se colocar nessa postura que eu te falei, de humildade espiritual. E se colocar como pequeno. E aceitar a Quando você graça. se coloca mesmo, aceitar a graça. Quando você se coloca mesmo como pequeno, perante seus pais, perante os ancestrais, perante Deus, perante algo maior que rege tudo do jeito que é, e que não importa o tamanho da desgraça, ela ela está sob um manto de proteção, de cuidado, de propósito. Quando você se coloca pequeno diante disso, aí sim que você está apto a ser grande perante os teus pequenos, E ser tudo que você, perante quem vem e depois. ser tudo que você veio para ser, né? Sim, Dar permissão para você sim, é ser. se abrir para a vida, se abrir para o novo, se abrir para, né, as novas perspectivas mesmo. E quando eu falo novas perspectivas, é as novas perspectivas de si mesmo, né? O que que eu posso renunciar àquela certeza de que a vida tem que ser assim, tinha que ter sido assado. Eu não gosto entendeu? Eu não gosto do jeito que foi.
E eu não quero que meu pai seja assim, eu não quero que minha mãe seja assim, eu não quero que não sei o quê. Gente, isso é a primeira coisa que a gente tem que renunciar, né? A nossa exigência, a nossa exigência infantil perante as coisas que são como são. E as pessoas são como são, indivíduos com dificuldades, com históricos, com cargas ancestrais, né? Tudo tem um sentido. O que é lindo dentro de uma constelação, e isso pode se expandir, eu acho que isso acontece em outras terapias, enfim, mas o que eu posso falar do que eu estou vendo, né, diariamente, é que todos os comportamentos, por mais assim agressivos que pareçam ou descompensados, tudo tem uma raiz de amor. Uma Então, se coisa você aprofundar, Uma coisa que eu aprendi muito nas constelações, o que o amor faria no lugar do medo. é, é. Porque eu acredito nisso, que o ser humano, a nossa fonte, nossa origem é puro amor. Então, se você não está se expressando de forma amorosa, se a vida não está conseguindo refletir esse amor, é porque você está em sofrimento. E esse sofrimento pode ser observado também com uma lente amorosa e benevolente. E essa benevolência, essa abertura para as reconciliações internas com os ancestrais, com a vida, reconciliação é o termo, sabe? E quando a gente fala em reconciliação, isso eu repito muito também para os meus clientes, não significa que você tem que marcar um cafezinho com o Só um inimigo pouquinho. e sentar com ele. Sandra, aí ela está respondendo a importância da constelação, a reconciliação. Certo, Ana? A Certo? reconciliação Então, com o sistema. reconciliação é a palavra-chave. Porque quando você se reconcilia com a tua história, com a tua vida, né? Com o destino dos teus ancestrais, que às vezes foi pesado demais, foi muito triste, e você se reconcilia com isso, e você atinge um estado de gratidão genuína com relação a isso. Eu recebi a vida, para eles foi tão difícil, eu recebi, vou fazer algo de grandioso com isso. Vou fazer com que o sofrimento deles não tenha sido em vão. E como que eu faço isso? Trazendo alegria para minha vida, o novo, trazendo perspectivas, fazendo algo grandioso, seguindo em frente, seguindo em frente. Porque o que os nossos ancestrais querem de nós é a vida. Eles deixaram isso pra gente, é o caminho. Continua a vida, vai lá e faz. Que de repente não deu tempo de fazer lá atrás, né? Por algum deles. Mas veja, tudo isso é uma coisa muito delicada, não quero parecer assim generalizar, né? Vamos abrir para o novo, como se fosse uma coisa muito purpurina, porque existem mesmo histórias muito Pesadas, pesadas desafiadoras. e desafiadoras. E às vezes você, mas como que eu vou enxergar um propósito nisso? E eu não tenho uma resposta, né? Mas o que dá para a gente procurar, e é fácil de encontrar, é o amor por trás disso. Né? É o sentido por trás disso nessa orientação amorosa, né? Então, quando a gente fala, ela perguntou mais fatores importantes aqui relacionados à constelação, o Bert Hellinger, né, que faleceu ano passado, em outubro, ele nos deixou esse legado das constelações. Na verdade, as constelações já existiam antes, mas de De outra outra forma, e forma. ele veio desenvolvendo, Sim. desenvolvendo, desenvolvendo, né? E hoje tem outras pessoas maravilhosas desenvolvendo isso também. Brigitte nas novas constelações, enfim. Marcia. Então as pessoas vão, né? Tem muita gente boa trabalhando, muita gente disposta a se entregar para esse movimento, que também é desafiador, né? Porque você se coloca a serviço de algo maior e precisa se despir daquilo que você acha certo ou não.
Não sou eu, facilitadora de constelação, que tem que achar certo. Não. É ali o que o sistema está mostrando, é ali o que o destino... Né? E às vezes a vontade da pessoa não condiz com o que a gente acha que deve ser o ideal, Então, né? sem O que a gente sabe julgamentos. sobre a vida do outro? O que a gente sabe sobre o momento do outro? Né? O exemplo mais batido do universo, mas é o que mais faz sentido, é a história da borboleta. Ninguém quebra o casulo da borboleta antes da hora, senão ela não voa. E é lindo que cada um tenha seu tempo. E é lindo que cada um precise de momentos introspectivos, às vezes, de momentos de passar por, né? Se a sementinha não entrar lá no escuro da terra e não fizer suas raízes primeiro lá bem profundas, não tem flor que dê conta. Mas eu ia falar das constelações aqui, é que tem tanta coisa para falar. O Bert nos deixou alguns princípios, né, as ordens do amor. Então, a primeira grande questão quando a gente fala nas constelações é a plena inclusão. Então, às vezes a gente exclui alguém lá. Né? Alguém fez algo terrível, vou excluir. Não nos fala mais nisso. Ou uma criança não nascida. A dor foi muito grande de ter esse bebê que não nasceu, digamos assim, né? Uma criança não nascida. Doeu muito, não se fala mais nisso. Né? Ou, sei lá, é algo que eu não sei lidar, não se fala mais nisso. E assim a gente exclui algumas coisas. E isso que está excluído, é excluído só superficialmente aqui. Nossa alma está lá, com aquele conteúdo. Então, quando a gente traz para a constelação e inclui aquilo, diga, oh, eu vejo você. Eu vejo você. E aí você coloca aquilo no teu coração, né? Então, aí você já está fazendo um movimento de inclusão. E um ser pode ficar em paz quando ele inclui todo mundo que faz parte do sistema. E aqui a gente pode ir para uma paz mais profunda, que é quando a gente inclui todo mundo, todo mundo, todo mundo, inclusive quem pensa diferente, né? Inclusive quem torce para outro time, quem está no outro partido, quem, né? Tudo. E faz sentido também Então, para olha, incluir as nossas emoções que não são boas, né? isso. Então, olha o desafio, né? Olha o desafio. Como é que eu incluo dentro né? Como é que eu dou o direito de pertencimento a tudo e a todos? É um caminho que pode parecer muito desafiador, mas é um caminho de paz. Depois que enfrentado, né? Então, primeiro a plena inclusão. Depois vem a segunda ordem, que é assim, tá, se todo mundo faz parte, em que posição cada um que tá? Sua terceira esposa. Oh, que papo bom esse. Muito legal. Isso mesmo. Se todo mundo faz parte, inclusive as outras esposas e os filhos que vieram antes dos casamentos e tudo isso, tudo. Então, como é que eu vou ordenar isso aqui e saber o meu lugar? Meu lugar de terceira significa que tem duas antes. Mas esse antes e depois a gente se confunde também, porque não é mais importante ou menos importante, ou mais. Não tem, não é isso. É a hierarquia, é a ordem. Quem veio antes? Quem veio antes é o primeiro, né? Tem precedência, ou seja, começou antes, tem precedência. Agora eu tenho um sistema novo aqui e agora tem um bebezinho aqui desse sistema novo. Ele tem prioridade, ele precisa ser olhado com mais atenção, porque não é um bebezinho, precisa ser olhado com prioridade. Mas aquele lá tem precedência, então eu respeito, veio antes. E eu incluo. E eu digo, todos vocês fazem parte. Quando eu recebo esse marido, eu recebo esse marido com toda a história dele, com tudo que veio antes. E se isso está em paz no meu coração, a minha relação tem muito mais chance, né? Vou depois. Não, tudo, sabe? Se a gente consegue dar esse espaço genuíno, tá? Para tudo. Também volto a dizer, não significa que você vai colocar uma mesa posta bem grande e vai chamar todo mundo para comer junto. Não, mas é que tá todo mundo, tá tudo em paz aqui no coração. Veio antes, eu respeito, eu não brigo com isso, né? Eu encontro um lugar de paz dentro do meu coração para todo mundo habitar. No coração. Se quiser trazer para dentro de casa, também pode, porque pode ser que seja tão tranquilo resolver isso internamente que fique fácil no final do ano de juntar todo mundo no Natal, entendeu? Porque já tá tão tranquilo dentro.
Mas isso é um caminho. Também não é necessário que seja assim, né, gente? Não é assim. Agora, é necessário que a gente dê, porque se a gente ficar brigando com a posição do outro, a gente vai trazer problemas para nossa relação atual. Tá, vamos lá. Primeiro, plena inclusão. Segundo, ordem. Quem veio antes, quem veio depois. E aí, esse quem veio antes, quem veio depois, quem veio antes, quem veio depois, tem uma coisa muito importante que é, que é colocar assim, eu tô pequena perante meus pais. Isso é muito importante na hierarquia, que é você enxergá-los como alguém que está acima, veio antes. Então, eu respeito meus pais. E esse respeito pelos pais tem a coisa mais importante de todas, é que a relação dos dois é um problema dos dois. E eles que resolvem. Eu sou só filha. Então, eu não tomo partido. O que mamãe e que papai fizeram entre eles, tá entre eles. Eu não tomo partido, eu sou só filha. Difícil, mas traz paz. E a terceira ordem, né, do amor que o Bert fala, então, primeiro, inclusão, recapitulando, hierarquia, e a outra que é o equilíbrio das relações que eu já estava falando. Então, como é que eu consigo equilibrar minhas relações no dia a dia? Como é que eu consigo me equilibrar naquela vontade de o outro está me devendo ou eu estou devendo para o outro? Porque as relações são meio que baseadas nisso. Como é que eu me sinto? Eu me sinto me cobrando de você ou, né, eu estou devendo para você ou eu estou no crédito? Como é que é isso aí? Como é que está a nossa relação? Né? Então, e a gente vira e mexe tá nisso. E aí, se a gente entender que não tem vítima e agressor, tem uma relação que pode ser equilibrada, aí, deixa eu ver, eu tenho que ver ali para ver se eu respondo? Não entendi muito bem, mas Quando todos querem, fica tranquilo, mas quando aceitamos, não ah, precisamos abraçar tudo. não, é assim, muitas vezes é exatamente isso que acontece. Então, eu quero estar em paz, mas o outro não quer. Só que daí eu coloco mais foco no outro do que em mim. Aí trombou-se, porque às vezes o não querer do outro é maior que meu querer. Então, a gente pode entender aqui, isso é um desafio, gente, não estou falando que tem uma varinha mágica para resolver, é um E processo. cada um tem sua Mas assim, história, né? Cada história é uma isso, história, tem que ser analisada lá, cada um a sua história. isso. Generalizar é um pouco difícil, mas por exemplo, assim, eu quero estar numa relação boa com a pessoa aparentemente não quer. Quando eu faço um trabalho genuíno aqui, interno, quanto mais eu consigo resolver aqui internamente, mais isso vai ter uma ressonância com o outro. Então, se eu chego pro outro com pedras na mão, achando que o outro não quer comigo, eu já tô num estado que é aquilo que eu transmito. E então, quando eu chego, não vou encontrar a pessoa, né? E daí eu já tô assim, tipo, como é que será que vai ser? Não. Eu posso meditar um pouquinho em casa antes de me colocar numa postura tranquila, me imaginar que tá tudo em paz entre eu e essa pessoa. Não precisa beijar, abraçar, mas que tá em paz. Aí eu já vou desarmado. Daí quando eu chego, a pessoa sente que não tem resistência. E quando não tem resistência, tá tudo certo. Vai um pra lá, outro pra cá, e Segue tá o tudo certo. fluxo, né? E daí pode até ser que dê vontade de abraçar. Mas aí é genuíno, entendeu? Aí não é forçado. Eu não sei se eu respondi. Tem mais pergunta ali? Quando? É, é porque às vezes é bem isso, é com a nossa régua. Então a gente quer que o outro responda aquilo dentro da nossa exigência. Mas se a gente conseguir sair um pouquinho do nosso padrão de exigência e ver, puxa, quanto que pro outro tá desafiador me entregar isso, né? Então eu recebi sei lá, recebi uma florzinha, uma assim, arrancada do chão. Aí ele falou, pô, mas isso aí não é o que eu quero. Eu quero um buquê com 12 rosas vermelhas, daquela bem grande, assim. Essa é a minha exigência. Mas o outro não pode dar isso. O outro pode passar pelo jardim e me trouxe algo que para ele é genuíno. Então, quanto eu posso renunciar à minha ideia das 12 rosas vermelhas desse tamanho para perceber a sutileza do que vem do outro, né? Veja, não estou dizendo que é errado querer uma rosa desse tamanho.
de jeito nenhum. É, Mas o que eu tô querendo é o dizer sem julgamento, é né? que o que eu tô querendo dizer é que o nosso parâmetro às vezes está muito grande com relação ao outro. Então, às vezes o que a gente exige do outro está muito além do que ele consegue dar. Porque o que ele consegue dar está sendo limitado por várias coisas. Às vezes ele não está completamente disponível, às vezes ele está emaranhado em alguma coisa sistêmica dele, muito importante. Né? Então, às vezes a gente quer um olhar do outro que o outro não está pronto para dar. Não é porque o outro é malvado, não é porque o outro não te ama, não é porque o outro não. É porque às vezes ele está incapacitado. Ele está muito envolvido com alguma coisa lá que ele não conseguiu resolver, que ele não E se abre o talvez ele nem suficiente. saiba o que é, né? Talvez, não, na maioria das vezes a gente não Não sabe. sabe o que é. E a gente também, e a gente pode se entender da mesma forma. Então, o que será que o outro, não que isso vire uma neura, mas assim, só pra gente ter uma consciência. O que será que o outro esperava de mim quando eu dei tal coisa? Então, eu dei as 12 rosas desse tamanho, lindas, aquele buquê maravilhoso. Eu dei tudo isso, mas o que que o outro esperava? Será que era isso que ele esperava? Às vezes não era. Então, como que eu percebo esse equilíbrio nas relações? É percebendo o outro mesmo, é me percebendo e percebendo o outro, e indo assim, tipo, né, no tato. É isso aí, Ana. É. Será que eu acho que eu respondi, não sei quem perguntou, se, desculpa, eu não estou acostumada a ver o nome, a pergunta Não, ajuda, tá tudo certo. mas eu A acho Ana falou que também, a outra Ana, é a outra Ana Paula, é, que quando a gente não quer falar sobre a coisa, a gente fica remoendo, né? E que é mais edificador a gente aceitar, né? Está tudo certo, mas tirar o aprendizado disso, não deixar que. tá tudo certo, mas dá para eu melhorar isso Sim, aqui, entendeu? Tá tudo certo, dizer sim para a situação plenamente. Eu aceito a situação exatamente como ela é. Mas como assim aceito? Mas não quero que seja assim. Tá, tudo bem, mas espera, primeiro aceita. Aceita o quê? O outro exatamente como ele é? Ah, mas eu não concordo com o que ele falou. Tudo bem, mas você tem que concordar não com o que ele falou, você tem que concordar com o direito que ele tem de falar aquilo. Ele tem o direito de pensar como ele está, mesmo porque você não sabe o histórico dele. Pode ter milhões de coisas por trás do que ele está falando. Então, ele tem o direito de falar aquilo. Ok, está desconfortável para mim. Se está desconfortável para mim, o que que eu posso fazer para mudar? Só que eu só consigo dar esse passo de, está desconfortável, o que eu posso fazer para mudar? Se primeiro eu aceito. Se eu brigo com aquilo antes de aceitar, daí não tem. É como eu falei com o negócio da comida queimada, para quem entrou depois. Para quem entrou depois, o exemplo simplório que eu pedi licença para dar aqui é: eu estou fazendo um alimento lá e eu queimei a comida. Então eu fico brigando com aquilo. Puta, comida. Pronto, acabou a possibilidade de eu consertar. Agora se eu falo, puxa, queimei a comida, mas eu sou grata, eu tenho a comida. Ok, vamos lá. O que que eu posso fazer para consertar? Então, eu posso tirar a parte queimada, dar uma cortadinha aqui, troca de panela, dar uma incrementada no molho. Até uso, às vezes, aquele queimadinho da panela, né? Para dar joga um óleo ali, uma cebolinha. Às vezes, esse tostadinho do queimado ali, que dá um sabor especial para a comida. E você pode consertar aquilo. Mas só se você não brigar com a situação. Se você brigar com a situação, babau. Agora, você aceita, você vê que é um desafio, você vê que o estrago está feito. Então, tá bom. Agora, como é que eu posso arrumar? E aí você consegue ter essa postura de agente. Eu sou autor da minha vida, agente da minha vida, né? Eu não posso mudar o que já aconteceu, eu não posso mudar o que eu recebi. É como a florzinha lá, a flor do deserto. Né? Tem flor naquele cactus lindo, uma flor linda. Mas ela tá ali numa situação de extrema dificuldade. Tem pouquíssima água, o solo não é fértil. Você entendeu? Só que ao invés da sementinha falar assim, esse solo não é fértil, não tem sol, não tem, só tem sol, não tem água, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, daí não tem mesmo. Agora, se a plantinha tá ali e fala assim, nossa, tem pouquíssima água aqui. Ok, vou ter que aproveitar ela ao máximo. Aí ela tem alguma chance, né? Então, volto a dizer que eu peço desculpa pelos exemplos que sempre, se for comparar com a vida real, eles sempre parecem simplórios demais.
Mas é mais ou menos por aí. Mas, Dá para fazer uma imagem mas mental tem uma com outra isso. coisa, tem muitas coisas na vida que são simples e que a gente faz um remeleixo, tipo, que não tem necessidade nenhuma, né? É, também tem. Mas aí que tá, daí pode estar envolvido com aquilo que a Sim, gente já falou. dos Então, se ancestrais. alguma coisa, se a gente tá, se alguma coisa que está acontecendo agora tá desproporcional, a gente percebe. A gente tem esse feeling. Então, putz, isso aqui tá desproporcional demais. Ou isso vem de uma história lá de trás que não foi resolvida e que eu carrego comigo por amor e por vontade. Então não adianta também a gente brigar, porque eu tô carregando pelo fulano. Não, tô carregando pelo fulano por amor, porque eu tô incluindo ele na minha história, mesmo que inconscientemente, tá? Então, assim, eu tô repetindo porque eu quero fazer parte. Eu tô repetindo porque eu quero fazer, eu quero ser igual porque eu amo. Então, primeiro fazer as pazes por estar repetindo alguma coisa que não é tão legal, tá? Então, a gente está repetindo, mas a gente pode perceber, opa, peraí, isso aqui está desproporcional. E essa desproporção eu percebo que pode vir de duas coisas. Ou isso mesmo, alguma coisa lá atrás do sistema, três. Ou alguma coisa lá atrás do sistema dos nossos ancestrais que a gente está descontando agora, nesse momento. Então, é uma emoção elástica que nos leva para alguma coisa lá de trás, né? Ou algo dessa nossa existência mesmo. Eu mesma não reagi lá quando Quando eu eu era pude reagir criança, antes e eu estou me adolescente, acumulando. É, ou porque eu estou me identificando com o problema. Porque eu não consigo sair um pouquinho dele e perceber assim que eu sou um ser passando por isso. E daí eu me confundo, porque eu acho que eu sou isso. E eu não sou isso. Né? Então, como que a gente consegue se enxergar como um ser espiritual, numa experiência na matéria, numa experiência com desafios, não é bom usar a palavra dificuldade, a gente está, né, passando por desafios, então eu sou esse ser que pode passar por um desafio. Aí o desafio ele pode ser temporário. Agora, se eu me identifico com o desafio e digo, eu sou isso, eu sou muito infeliz, eu sou angustiada, eu sou ansiosa, eu sou deprimida, eu sou. Você se identificou, aí você se encolheu dentro daquele rótulo, né? E cadê teu poder de transformar aquilo? Então, eu sou um ser que percebo a minha dificuldade, o meu desafio e procuro formas de sair dele. Como que vai ser isso? Aí cada um tem seu depende de cada caminho. um. Cada um se identifica com uma técnica, cada um se identifica com um profissional para ajudar, cada um se identifica com uma situação, né? E muitas vezes, quando você está quando você tá em equilíbrio, está em busca, a pessoa que vai te ajudar surge, a terapia que vai te direcionar surge, a técnica que vai te equilibrar surge, né? Se você está aberto para isso, aberto para mudar, aberto para melhorar, aberto para crescer, né? Sim. Aberto e nessa posição de gratidão genuína. Então, até naquele momento mais ali que você está se sentindo completamente desamparado e sozinho. Da onde tirar essa gratidão genuína, né? Não, veio de graça, eu agradeço genuinamente e me coloco à disposição disso que está vindo. O que que é? Para quê? Está me conduzindo para onde? E aí você se abre para esse fluxo de quem tiver que aparecer, aparecer, Sim. né? Então você renuncia àquela ansiedade, renuncia a entender, renuncia ao julgamento da situação e deixa que alguma coisa te salve E as, daquilo. sim, e as práticas, os exercícios de gratidão, eles vão te moldando para você mudar, né? Para você aprender Tirar a chave. virar a chavinha. Então, as pessoas às vezes ficam repetindo gratidão, 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 sem nem saber por que está repetindo, né? Ou então faz lá um exercício e diz que eu pratico a gratidão. Não é assim, né? É bem mais profundo. A gratidão, ela
como você falou algumas vezes, ela tem que ser essa forma genuína de você ver no arroz queimado uma possibilidade, né? A aceitação do que está acontecendo. E quando você não tem essa noção e você vai praticando os exercícios, isso vai despertando em você. Vai despertando para que você entre nesse fluxo. E eu costumo dizer, e enfim, os exercícios mostram isso, quanto mais a gente pratica com mais comprometimento, a gratidão abre sim um fluxo do receber. Do receber de graça, receber a graça novamente, mais uma Sim, vez. sim. É porque, voltando a falar lá da palavra gratidão, que eu falei no começo, né, que as pessoas têm um conceito, também a palavra gratidão está implicada em algo de devolver, né? Eu recebi de graça, eu devolvo, né? Mas se você está Então, agradecendo, a vida devolve, você né? está dizendo para o universo, eu quero mais disso. Eu É. quero mais disso que está acontecendo de bom, né? Quando é o bom, né? Quando é o bom, eu agradeço, eu quero mais disso. Quando você se desfaz do bom ou do não, eu quero mais poder transformador, né? Exatamente. Então, eu tenho gratidão por isso, porque eu supero, eu supero, eu supero. Eu melhoro o arroz queimado. Uhum. Eu supero, 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 supero. E aí, essa superação te coloca numa postura muito interessante, que também a gente fala muito nas constelações, que é a posição do adulto. Hoje eu sou adulta, então eu não preciso entrar naquela queixa infantil lá de que o arroz queimou. Opa, eu sou adulta, eu pego esse arroz e resolvo ele, né? E essa postura de quem resolve, de quem dá conta, de quem, né, transforma, vira Vira a chave, chave. é uma postura muito, vou usar o termo que o pessoal gosta, traz muito empoderamento. É. E você, Mas é aquilo, te coloca em contato com o teu porque poder, né? além de você sair da posição de vítima, do chorão, né? Ó céus, ó vida, você toma as rédeas da sua vida. Você Sim. decide, você toma decisões, você vai lá e faz. Daquilo que você pode, né? Sim, Existe uma parte que é destino e existe uma parte que é livre-arbítrio, né? Não é. sei se é a palavra, mas É uma escolha. existe a parte que é destino e existe a palavra que é ação. Sim, A gente tem uma potência, né? A gente tem todo um potencial, a gente tem uma potência. Se a gente vai transformar essa potência em ato, é uma opção de cada um. E de um posicionamento também, né? sim. Então, eu tenho potência, é um estado latente. Vou transformar esta potência em ato, porque é assim que se conclui, né? Não tem sentido alguém ter potência e não colocar isso em ato, É. né? E Transformar e o isso em ação. decidir, né? Hoje, quando eu acordei, eu vou decidir ser feliz ou ser triste. Eu vou decidir fazer coisas boas para mim ou coisas ruins, né? A É, decisão, a decisão, a escolha norteiam nossos dias. sim. A intenção mental às vezes transforma tudo, né? Sim. E a gente tem as ferramentas, né? Você me ensinou uma ferramenta muito legal, através do Ho Oponopono também, né? Podemos falar aqui disso? Pode? do, Claro. do lápis, usei o lápis anteontem. Foi incrível. Uma pessoa que eu tinha certeza. Sabe quando você tem aquelas certezas? Eu tinha certeza que aquela pessoa não ia com a minha lata, porque essa pessoa só me responde atravessado, essa pessoa não vai com a minha lata, essa pessoa não sei o quê. Daí eu fui ali, peguei o lápis e. Gente, depois a André ensina pra vocês o negócio do lápis. Aí eu, aí eu fui lá Vai, com o lápis. vai acabar a live. Gente, vocês não vão. 25, Ai, 24. vocês não vão acreditar. Mas no dia seguinte, foi anteontem. Ontem a pessoa mandou uma mensagem para mim. E Gente, tava tudo em paz. E, gratidão. e me convidou para participar de algo. A Ana Mel atende online, ok? Ela está à disposição aqui no Instagram.
Tem os dados dela lá no @mel de lavanda. Até a próxima. Gratidão,